quando nós pegamos livros de teologia elementar, né, a maioria dos livros, eles vão ter 10 doutrinas lá, que são um resumo do que nós podemos aprender com a palavra de Deus, né? Então, tem doutrina a respeito do Pai, do Filho, do Espírito Santo, tem doutrina a respeito dos anjos, doutrina a respeito do pecado, do homem, doutrina a respeito da salvação, né, a soteriologia. E durante esse tempo que nós vamos estar aqui, provavelmente algumas semanas, ainda não consegui precisar quantas, nós vamos estar estudando uma dessas doutrinas, que é a eclesiologia, né, a doutrina da igreja, o estudo sobre a igreja. Essa doutrina, irmãos, a gente teve lá no seminário uma matéria, ainda bem, vai ajudar muito. A maior parte desse conteúdo que eu estou trazendo para os irmãos, que eu vou trazer, ele é baseado nas aulas que a gente teve lá, está seguindo mais ou menos a sequência de aulas que a gente teve lá. Porém, claro, um pouco mais reduzido, né? Porque lá é um semestre, então 6 meses estudando essa doutrina, né? Mas eu vou tentar trazer de maneira resumida também, tem coisas que são secundárias dentro dessa doutrina e que não tem necessidade de nós estudarmos numa EBD, né? Alguns debates, tudo mais sobre isso. Então a gente vai falar sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. Vou pedir para o Jorginho passar o slide. Então, basicamente, irmãos, os tópicos que nós vamos estudar durante esse tempo, né, a gente vai ver quanto tempo vai dar, são a importância dessa doutrina, né? Por que estudar eclesiologia é importante, né? Qual o motivo da gente dedicar tempo estudando isso, né? Também a gente vai ver sobre o que é a igreja, provavelmente dentro dessa aula a gente vai ver esses 2 primeiros tópicos. A natureza da igreja, então a gente vai ver várias analogias que a Bíblia faz com a igreja, desde corpo, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é um edifício, então a gente vai ver várias coisas relacionadas com a natureza da igreja. O que é a igreja em si? Quando que ela começou? Né? Existem muitas discussões sobre isso, né? Um grupo, uma denominação vai dizer que a igreja sempre existiu, desde lá o antigo Israel era a igreja, né? Nós temos uma posição um pouco diferente, mas a gente vai abordar. Também a ideia não é que fique somente mostrando a posição que a maioria de nós acreditamos, né? Mas trazer as demais definições também, o que outros grupos acreditam até para a gente fazer um comparativo, né? É importante isso. As ordenanças da igreja, quais são, né? E qual que é o sentido dessas ordenanças, por que elas foram instituídas pelo Senhor. A questão de organização da igreja. Então, como que existem as formas de governo que existem das igrejas? Já perceberam que a forma como nós, batistas regulares, administramos a igreja é diferente que se você conversar com um presbiteriano. E, consequentemente, é diferente se a gente conversar com um assembleiano. Eles fazem a administração da igreja de uma forma diferente. Também os seus líderes, né? Quais são? Será que hoje em dia ainda existe, por exemplo, apóstolo? É um tema que dá para tratar dentro de eclesiologia, né? Também a gente vai ver a questão de santidade da igreja ou na igreja, dos membros, né? E também a questão de disciplina, que é uma das coisas que a igreja foi instituída para fazer, disciplinar os seus membros quando esses necessitam. Também a relação da igreja com o mundo lá fora. Qual é o nosso papel? Né? O que a gente pode fazer para interferir no mundo lá fora? O que a gente foi nos dado como papel? Para que a gente serve? Né? Será que a gente serve só para estar aqui dentro, para a gente conviver e somente isso, estar em comunhão com os irmãos? Ou a gente também tem um papel
para influenciar no mundo lá fora, né? E também o propósito e a missão da igreja, né? Por que o Senhor nos instituiu? Por que nós estamos aqui? O que nós devemos fazer? Quais são as tarefas que o Senhor nos deu? Então, é basicamente isso que a gente vai estudar durante esse tempo que nós vamos estar na EBD, tá bom? Estudando essa doutrina, a eclesiologia. Então, a gente vai começar, lembra ali do primeiro tópico, né? A importância dessa doutrina. É uma coisa rápida, né? Esse tópico. Mas vocês acham que estudar essa doutrina, eclesiologia, ela tem uma relevância? É importante a gente estudar isso? O que vocês acham? A Ramine, que foi a primeira que balançou a cabeça, ela depois vai ser a primeira a falar também. Por que ela acha isso? Vai pensando. Mas é uma coisa interessante, que ontem até eu estava falando lá com os irmãos, né, tudo mais. Muitas vezes nós tratamos algumas doutrinas como superiores a outras, né? Então, já teve essa discussão, por exemplo, falar que Jesus é Deus é uma doutrina essencial do cristianismo, né? É uma coisa fundamental. Agora, talvez uma discussão sobre um ponto na escatologia, né, que é a doutrina das últimas coisas, não seja tão relevante. Muitas vezes a gente faz esse comparativo, né? A gente fala, não, tal coisa é essencial da fé cristã. Mas isso não é de tanta relevância, isso pode cada um ter sua posição. E eu concordo de certa forma, né? Nós podemos sim considerar às vezes uma pessoa que tem um posicionamento diferente sobre alguma doutrina que seja secundária, como irmão em Cristo, né? Ele tem só um posicionamento diferente, um tópico. Mas será que é verdade que a eclesiologia, talvez a escatologia, sejam doutrinas secundárias? Que não é tão relevante a gente ter essa discussão, ter um posicionamento firme? Não, acredito nisso, com base nisso, nisso e nisso. Claro que sempre a palavra de Deus, ela, em alguns pontos, ela é muito clara, é enfática. A gente consegue precisar, é isso que a palavra de Deus diz. Mas tem outros pontos que a gente vai precisar de uma interpretação bem maior, né? De uma hermenêutica, falando em termos técnicos, bem mais avançada, para a gente chegar a uma conclusão. E a eclesiologia, em alguns pontos, acontece isso. Assim como na escatologia também, né? Muitos vão acreditar, será que a gente vai passar pela tribulação ou não? Será que a gente vai, o reino, né, de 1000 anos, ele é literal ou não? Ele é só figurativo? Será que é isso? Então são doutrinas que muitas vezes falamos como secundárias. Mas é importante, irmãos, nós termos um posicionamento firme, entendermos essas doutrinas, mesmo essas doutrinas que supostamente têm uma relevância menor dentro do cristianismo, que é supostamente, daí eu digo, mas é importante a gente entender, debater e saber defender também o nosso posicionamento. Né? Falar, olha, a gente acredita nisso por causa disso, disso, disso. Se às vezes chegar alguém falando algo diferente, né, às vezes um irmão em Cristo, claro, a gente não vai entrar em debates fúteis, né, em discussões fúteis, mas a gente saber defender. Olha, não, mas tal coisa, o posicionamento é tal. O meu posicionamento é tal. Olha, irmão, mas o seu posicionamento, você está enfatizando um versículo. Mas e se a gente vê outro que dá uma interpretação melhor para esse próprio versículo que você está falando? Então, eu não considero essas doutrinas como doutrinas secundárias. São doutrinas que são importantes, né? O Bancroft, que é um dos principais autores, a base desses slides é um dos principais autores, é o Bancroft, né? O livro dele, Teologia Elementar, ele vai começar o capítulo falando essa frase que está aí. A Bíblia, ela é tão clara quanto a essa doutrina, quanto a qualquer outra. Certo? Mas pela complexidade e variedade de termos, pode definir o que é igreja, o que é uma igreja,
faz com que muitas vezes o cristianismo, de maneira geral, né, aceite diferentes pontos de vista, né, como verdadeiros e aceitáveis. Então muitos vão falar, como eu disse, né, não, a igreja começou lá em Israel antigo, com Abraão, né, o Abraão é o pai da igreja. Outros vão falar, não, é em Atos capítulo 2, que começa a igreja. Outros vão falar, não, é desde a época de Adão. Todos os salvos, desde a época de Adão, fazem parte da igreja. Então, é importante a gente estudar para justamente a gente saber definir esses pontos, né? A Ramine que começou, levantou, concordou, né? Vai se arrepender por isso. Mas então, por que é importante? Alguns motivos, eu vou pedir para vocês me ajudarem nisso. Alguns motivos. Por que estudar essa doutrina é importante? Começa por você, Ramine. Por que você acredita que essa doutrina é importante de ser estudada? É o melhor argumento, né? Tudo que está na Bíblia é importante nós sabermos defender e ter um posicionamento sobre aquilo, né? Mais alguém? Existem outros, né? Outros argumentos. Esse aí é fundamental. Michael, e aí? Por que é importante? Eu acredito que é importante porque, como você colocou ali, tem uma lista de coisas que deve ser provada na igreja também. Questão de ordenança, disciplina, a saúde da igreja, doutrinas. Então, se a gente não tiver esse conhecimento e não estudar sobre isso, a gente vai ser ignorante nesse assunto e tem propenso a errar nisso aí. Sim, é um dos pontos que eu coloquei, inclusive, né? Questão de identificar até, né? A gente vive em um mundo que existe muitos grupos religiosos que, se nós formos olharmos a fundo, se dizem igreja, mas são seitas. Tem como a gente identificar todas e falar, ter uma lista? Esse é seita, esse não é. Esse fala uma heresia, mas esse é uma igreja séria, mas que tem tais pontos que não são verdadeiros. Não tem como a gente fazer uma lista disso, né? Vocês não concordam? Mas se a gente souber os princípios que classificam, a gente sabe muito, muito melhor como identificar, né? Mais alguém tem algum ponto que acha que é importante estudar sobre a igreja? E será que você diz organização em que sentido? Como funciona, como é administrada a igreja? A Bíblia é clara, por exemplo, isso é um ponto legal, que nós vamos ver lá para frente. A Bíblia é clara, mas ela deixa vários pontos, né? Nós, por exemplo, a gente vai chegar lá depois, nós adotamos um modelo de governança que a igreja decide por tudo. Mas na Bíblia a gente vê tem momentos que a igreja decide, né? Olha, são essas as pessoas que nós vamos ordenar, é isso que nós vamos fazer. Mas também existem outros momentos que a liderança toma um partido, né? E que normalmente não é o modelo que a gente utiliza, né? No nosso dia a dia, né? A não ser em questões doutrinárias, tudo mais, que a liderança é mais à frente. Mais alguém? Fala um ponto? A mãe da Ramine tá com cara de que vai falar alguma coisa. Por que a senhora acha que é importante a gente estudar sobre a doutrina da igreja? Uhum. Uhum. Exato. Alguém vem falando, né, como eu disse, alguém vem falando alguma coisa diferente e a gente não sabe defender, né? Muitas vezes a gente fica em silêncio, concorda, faz sentido. E porque a gente não sabe defender. Olha, eu coloquei alguns pontos, né? O Jorginho vai passar o slide. Então, ó, ponto número 1. Eu não coloquei, mas a Ramine foi fundamental naquilo. Está na Bíblia, então a gente tem que
que estudar mesmo, tem que entender. Mas saber o que é a igreja de Cristo. Por que é importante nós estudarmos? Para saber o que é a igreja de Cristo. Até que momento da história que vai existir igreja, né? Entender como a igreja funciona e deve ser administrada biblicamente, que é o que a Letícia falou. Identificar falsos ensinos nos dias atuais, que está intimamente ligado ali com o penúltimo item, que é identificar seitas e heresias, né? Também saber quem são os cargos dentro de uma igreja genuína. Se alguém vir falar para hoje em dia, para você, pare e pense, e falar, olha, na minha igreja tem um apóstolo tal, foi consagrado, você consegue defender? Olha, eu não concordo com esse termo apóstolo nos dias de hoje. Ela vai falar, mas por que não? Na Bíblia está falando sobre apóstolos, tem vários apóstolos na Bíblia. O que os apóstolos eram? Fundadores de igreja. Então, um fundador de uma igreja é apóstolo. Será que a gente consegue defender? Olha, não, eu acredito que não é só esse o tópico para uma pessoa ser considerada apóstolo, de acordo com tais passagens. Né? Então, quem são os cargos dentro de uma igreja genuína? Daí a gente pode abrir o leque. Será que outros modelos que tenham um pouco mais de cargos, igual nós temos, que normalmente é pastor e diácono, né, que nós temos no meio batista, são aceitáveis para estruturas mais complexas? Então, tudo bem. E qual que é o papel da igreja no mundo? Então, é importante a gente estudar essa doutrina por essa e vários outros motivos. Então, é muito importante nós vermos essa doutrina, entender qual que é o papel da igreja, o que é a igreja. Muitas vezes nós só nos acostumamos, né? A gente vem aqui, mas nunca para pensar a respeito disso. Então, o que é igreja? O que é igreja? Nos dias de hoje, né, o termo igreja, ele pode ter muitos significados. Vocês não concordam? Mas 2 são os mais comuns lá fora, né? Quando nós conversamos lá fora, dois significados para a palavra igreja são os mais comuns, né? Templo ou local de reunião. Eu trouxe um exemplo de uma frase, né? Hoje eu vou à igreja. Espera, mas a igreja nós sabemos que somos nós, né? Como que eu vou até a igreja? Né? Quando a gente está falando isso, normalmente nós estamos nos referindo a esse espaço aqui, né? Que eu coloquei até a foto. Então, nós estamos indo à igreja, remete que a gente está vindo até esse espaço aqui. É um termo que é usado. É um termo genérico, né, para a igreja, então, templo ou local de reunião. Também entra a questão de denominação. Muitas vezes, quando você está na escola, está no trabalho, na faculdade, as pessoas identificam que você é cristão. O que elas perguntam? Primeira coisa, de que igreja que você é? De qual igreja você é? O que ela está querendo perguntar? Qual denominação você pertence? Você é da Universal? Você é da Mundial? Você é batista? Você é metodista? Presbiteriano? Assembleiano? Então, normalmente, no dia a dia, o mais comum de ser usado, o termo igreja, é para se definir essas duas coisas. Templo, né, ou local de reunião, e também a questão de denominação. E denominação nós temos muitas, né, pessoal? Eu coloquei ali na internet, puxar uma imagem. Olha só, isso aí, só no Brasil, quantas denominações nós temos no Brasil, né? Tem CCB, tem Igreja Maranata, Presbiteriana, Brasil para Cristo, Deus é Amor, tem várias aqui, que na imagem ficou pequeno, né, provavelmente para vocês. Mas nós temos tantas e tantas denominações no Brasil. Mas são denominações. São grupos que se assemelham e aceitam aquelas mesmas práticas. São denominações. E normalmente nós intitulamos como igreja. Mas será que esse é o termo certo para usarmos? Igreja, então, é essas duas coisas?
O templo ou local de culto, de reunião e denominação? Igual, na nossa placa está escrito Igreja Batista Calvário, né? Quer dizer que a nossa denominação é batista. E aqui funciona uma igreja local, né? Mas o que é igreja de acordo com a Bíblia? O que a Bíblia diz que é a igreja? A resposta mais rápida e mais simples que daria para dar é: a igreja é um conjunto de pessoas. Então, o mundo lá fora tem a ideia de igreja como denominação ou um templo, um local de reunião. Mas, na verdade, a igreja não é isso. A igreja é um conjunto de pessoas. Nós somos igreja. Reunidas com um propósito de adoração a Deus, ensino, serviço e comunhão. Essa é uma das definições que está lá no Bancroft também. Então, isso é uma das definições para a igreja. É o mais normal. Então, é isso que normalmente, quando nós vemos igreja no Novo Testamento, na Bíblia, está falando. É um conjunto de pessoas que estão reunidas com o mesmo propósito. Se aqui, cada um de nós, tivermos um propósito, será que aqui vai ter um culto nessa noite? Um veio por um motivo, outro por outro, mas nós não estamos reunidos com o mesmo propósito nessa noite. Cada um está procurando uma coisa, outro veio só para distrair a mente. Será que a igreja está reunida aqui hoje? Porém, essa resposta, que a igreja é um grupo de pessoas, né, ela somente mostra uma perspectiva sobre esse tema. Não é a perspectiva total. E nós vamos ver algumas coisas sobre esse tema. Então, olha, o uso da palavra, né, a etimologia, ou seja, estudar o que é a igreja, a palavra igreja. Aonde aparece mais vezes igreja, essa palavra, igreja, que é eclésia, né, no grego, é no Novo Testamento, sem dúvidas. Mas nós vamos ver que também existe esse mesmo termo no Antigo Testamento. Esses 2 versículos nós vamos abrir. Mas então o uso da palavra é eclésia, ou seja, é a junção, provavelmente é a junção de 2 palavrinhas menor, ek e kalel, que basicamente é a ideia de chamados para fora. Lembra lá no Antigo Testamento, na época ainda do tabernáculo, quando tinha alguma mensagem, ou precisava ser transmitido alguma coisa, ou era dia de festa, de culto, o que eles faziam? Quem lembra? O que acontecia? Era tocada uma trombeta, né? E o povo se reunia na frente da tenda da congregação. Ali, tenda da congregação, a ideia de congregação é juntar pessoas juntas, né? Ek, kalel, chamados para fora, para se reunirem. Então, essa é a ideia do termo igreja. Como eu disse, no Antigo Testamento aparece esse termo também. Se a gente for na Septuaginta, quem sabe o que é a Septuaginta? E pode explicar? Pastor Herbert. O senhor faz isso toda vez? Os originais. Uhum. Para o grego. O que aconteceu? Se a gente for ler as escrituras, o povo hebreu, eles foram dispersos, lembram? Depois da Babilônia. Então eles foram dispersos para vários lugares do mundo. Aconteceu uma diáspora. E existia muitos hebreus espalhados por várias partes no mundo. E o que acontece? Quem aqui tem descendência de algum lugar na Europa, por exemplo? Pastor Herbert, né? Que a família é holandesa, né?
a avó dele é holandesa, lá eles falavam esse idioma. Só que o que acontece quando uma família migra para um país distante? Vai se perdendo a língua, né? Normalmente, a primeira geração, quando se muda, ela fala ainda a língua original, né? Então, quando a gente vai lá para a região sul do Brasil, Gramado, aquele lado lá, a gente vê muito isso, né? Quando o pessoal chegou de migração da Itália, da Alemanha, eles ainda falavam, mesmo estando na região, no Brasil, eles ainda falavam a língua nativa deles. Só que com o passar do tempo, isso vai se perdendo, né? Quando chega nos netos, o neto nem sabe mais a língua dos avós, que é a língua nativa dos avós. E isso aconteceu também com os hebreus que foram para a diáspora naquela época. E lá por volta do século III antes de Cristo, então uns 300 anos antes de Cristo, em Alexandria, se reuniram 70 sábios tradutores para traduzir o Antigo Testamento para o grego, que era a língua universal da época. Assim como o inglês é hoje a nossa língua, né, universal. Então, se você vai para a China e fala inglês, você consegue desenrolar um pouco, conversar com alguém. O mundo inteiro entrou nesse consenso, que a língua universal é o inglês, né? E nessa época era o grego. O grego já estava começando a ser a língua universal. Então, em Alexandria, que era Egito, se falava grego. E lá se reuniram esses tradutores, 70, então por isso Septuaginta, 70, para fazer a tradução do Antigo Testamento, que era em hebraico, para o grego. Porque os próprios hebreus não estavam mais sabendo falar a língua, ter contato com os manuscritos antigos, né? Porque estavam em hebraico. E daí, quando foi feita essa tradução, muitas vezes lá do Antigo Testamento que a gente lê na nossa Bíblia, em português, congregação ou assembleia, na Septuaginta, o termo que é usado ali é eclesia. Então, muitas vezes que a gente lê no português, na Septuaginta, se fosse lá, seria essa a palavra. Um exemplo é em 1 Reis. Alguém consegue abrir lá? E outra pessoa vai em Gênesis 28:3 e uma em 1 Reis 8:65. Primeira Reis 8:65. Pode ler. Uhum. Então, se a gente for lá na Septuaginta, nessa tradução antiga do Antigo Testamento para o grego, o termo usado aí em 1 Reis é o termo que hoje seria igreja. Também em Gênesis 28:3. Aí o termo multidão de povos também é traduzido como eclésia na Septuaginta. Então, olha só, vocês percebem que hoje a gente tem o termo específico. Quando fala igreja, a gente já remete a um grupo de cristãos, né? Igreja é um grupo de cristãos. As pessoas até perguntam, você é da igreja? Não, não é. O que elas estão querendo dizer? Você é crente? Você frequenta algum lugar? No Antigo Testamento, aparece esse termo de uma forma não específica. Então, ele aparece de uma forma genérica, eclésia, que quer dizer assembleia, ou congregação, ou amontoado de pessoas. Percebem que ele não é específico sobre um grupo como é no Novo Testamento? Daí que em muitas denominações, né, em muitos teólogos, vão dizer,
Mas está vendo, no Antigo Testamento já usavam até o mesmo termo. No Antigo Testamento já se falava de igreja. Então, nada mais é do que Israel é a igreja. Hoje em dia, a igreja é a mesma coisa que Israel era no Antigo Testamento, no Novo Testamento é a igreja. Mas não é a mesma coisa. Muda-se o termo, né? O termo é o mesmo, mas o significado é diferente. No Novo Testamento, já aparece esse termo muito mais vezes, né? Diversas e diversas vezes. A palavra é usada 114 vezes no Novo Testamento. Inclusive, como essa palavra é do grego, e o que significa eclésia? Congregação ou assembleia. Muitas vezes, no grego, no Novo Testamento, essa palavra ela não tinha um uso técnico. Ela não era um uso técnico. Então, por exemplo, vamos abrir lá em Atos. Em Atos, capítulo 7, versículo 38. Diz assim, ó: é este Moisés que esteve na congregação no deserto. Aqui a palavra é a mesma, eclésia. Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para transmitir. Então, percebem, esse termo aqui, no original, está se referindo ao mesmo termo que outras vezes foi citado especificamente a respeito da igreja. Mas ele não está se referindo ao conjunto de cristãos, está se referindo ao povo de Israel. Tanto é que no português, para não haver confusão, é traduzido como congregação. É traduzido aqui para a nossa língua como congregação. Mas no grego é a mesma palavra. Isso significa que Israel é a igreja? Porque o termo é o mesmo? Não. É só o uso não técnico da palavra. Só para explicar para vocês a questão do uso técnico e não técnico. O Herbert é pastor, certo? Se eu chego para vocês hoje e falo, o Herbert é pastor, todo mundo entende o que o Herbert faz. Qual que é a função do Herbert? Ele é pastor. Vocês pensam na hora, ele é pastor, ele deve ter uma criação de ovelhas, né? Provavelmente, um pasto grande, onde ele vai lá com as ovelhas, leva elas para comer grama. A gente pensa isso hoje em dia, quando alguém fala, eu sou pastor. Não. Mas se acontecesse isso na época de Davi, é isso que ia remeter, né? Não precisava falar, eu sou o pastor de ovelhas. Não, as pessoas já iriam entender. Então, é basicamente isso. Hoje em dia, a palavra pastor ganhou um uso técnico no nosso dia a dia, no nosso vocabulário. Então, a gente já remete àquela profissão. E a mesma coisa é a palavra igreja. Hoje em dia, a gente já entende, quando fala igreja, a gente não tem dúvida se está falando de uma assembleia de pessoas reunidas, sobre uma congregação qualquer. Não, normalmente quando se fala igreja, está se referindo a um grupo de cristãos reunidos. Também em Atos 19, 38. Em Atos 19, 38, portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, a audiência, né, e procônsules que acusem uns aos outros. Aqui a ideia de audiência também é uma junção de pessoas para julgar esse caso. Nesse caso não estava sendo referido nem ao povo de Israel, mas a palavra que é usada também
é eclésia no original. E em Hebreus 2, alguém abre para lá, por favor? 12. Hebreus 2, 12. Pode ler quem encontrar primeiro. Cantarei louvores no meio da congregação. Então, olha só, aí está falando também a respeito de uma assembleia do povo de Israel, certo? O termo é também, só que percebe que não está falando sobre a igreja especificamente, aí o termo não está falando sobre a igreja, é uma assembleia geral do povo de Israel. Mas, biblicamente, olhando para a questão igreja nos dias de hoje, como a gente entenderia? A gente pode ver no Novo Testamento, quando fala o uso técnico da palavra, que não está se referindo a uma congregação qualquer, ou uma assembleia qualquer, de judeus ou não, quando é o uso técnico da palavra, igreja, pode estar se referindo a duas coisas. Ou a igreja local, ou a igreja universal. Já ouviram falar na distinção igreja local e universal, né? A Bíblia apresenta a igreja universal como todo o corpo de Cristo, né? Se a gente olhar lá, a igreja universal, quando se refere a isso, é um conjunto de todos os verdadeiros crentes em Cristo, em todo o mundo e em todas as épocas. Então, vai ter crentes espalhados no mundo inteiro, em diferentes denominações, que são crentes verdadeiros. Então, eles fazem parte da igreja universal de Jesus, de Cristo. A igreja local é a comunidade visível de crentes em uma região específica. Então, um exemplo de igreja local somos nós. Aqui funciona uma igreja local. Nós nos reunimos periodicamente, nós lemos a palavra de Deus, nós oramos, nós estamos em comunhão, então nós somos uma igreja local. Uma igreja local, ela é uma assembleia de crentes reunidos regularmente no mesmo local para adoração e missão. Missão aqui é serviço, evangelismo, sair nas ruas, inclui vários trabalhos que nós podemos fazer para o Senhor, certo? Então, a igreja local é uma forma de se administrar regionalmente, localmente, a igreja universal de Cristo. Se a gente olhar lá em 1 Coríntios 1, 2, logo na saudação de Paulo. Paulo vai fazer o seu prefácio aí, a sua saudação para a igreja, e ele fala: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes. Daí ele vai fazer a saudação à igreja. A igreja de Deus que está em Corinto. Aqui, ele estava se referindo à igreja universal? A todos os crentes? Não, ele é específico, né? A igreja de Deus que está em Corinto, nessa localidade. Também, em 1 Coríntios 7, versículo 17. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme o que Deus tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Ele está falando de igreja universal aqui ou igreja local? Igreja local. Ele está falando, assim ordeno em todas as igrejas, todas as localidades onde eu passo e existe uma igreja, existe um grupo de cristãos, eu ordeno isso. Em 1 Coríntios 11, 18. Um pouquinho mais para frente.
Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Então, Paulo está falando, quando vocês se reúnem como igreja, certo? Quando tem a junção de pessoas, existe divisões no vosso meio. Aqui ele não está falando que o templo foi dividido no meio, né? O local onde eles se reuniam. Que aqui nem eles provavelmente nem se reuniam em um templo, né? Mas ele não está falando que há uma divisão na casa, uma rachadura na estrutura do prédio onde eles se reúnem. A divisão na igreja, entre as pessoas. Está falando de uma igreja local. Atos 8, 1 a 3, fala a igreja em Jerusalém. A igreja local que estava reunida em Jerusalém. Em Filipenses, também ele fala todos os santos em Cristo Jesus, se referindo à igreja. Né? É bom notar também, irmãos, que a maioria das vezes que vai aparecer o termo igreja, traduzido mesmo como igreja na nossa Bíblia em português, está se referindo propriamente à igreja local. Não está se referindo, a maior parte dos versículos que cita isso, à igreja universal, ao corpo de Cristo, mas está falando localmente. As cartas vão ter muito disso, né? Ele vai fazer a saudação, ele vai falar com aquela igreja específica daquela região. Então, quando nós vemos aí Romanos, é a igreja que estava em Roma, localizada ali. Então, ele está falando para a igreja local em Roma. Então, muitas vezes que aparece o termo igreja no Novo Testamento, a maioria delas é falando a respeito da igreja local, do grupo de crentes reunidos. Já a Igreja Universal, ela está dizendo a respeito de todos os salvos em Cristo, no sentido global, estendendo-se, né? Assim a maioria de nós crê e eu creio assim também, desde o Pentecostes, desde lá de Atos capítulo 2, que foi a fundação da igreja, a descida do Espírito Santo, até o arrebatamento. Então, a Igreja Universal vai ter salvos de todas as localidades e de todas as épocas. Nós temos comunhão com os salvos da igreja desde lá do Pentecostes até o arrebatamento, até o momento do arrebatamento. Existiu uma primeira pessoa a ser salva como igreja na Era da Graça e vai ter uma última. Então é um povo fechado, mas é a igreja universal. Em Efésios, já acabou? Em Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e o deu à igreja. Aqui, a igreja, está falando de uma igreja local. Deus pegou, o Senhor Jesus, pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça de todas as coisas, o deu à igreja local, Igreja Batista Calvário. Foi isso? Não. Aqui, o apóstolo Paulo está se referindo à igreja como um todo. A igreja universal. Certo? Vou ter que parar por aqui. Agora eu sei que passa rápido mesmo, né? Eu que normalmente venho fazer assim 5 minutos. Mas no próximo domingo a gente continua e terminamos essa parte do que é a igreja, certo? Nas duas definições.